O liberalismo é um movimento teórico, político, social e econômico que surgiu no século XVIII, especialmente durante o Iluminismo, mas que ainda influencia o pensamento moderno. Voltado para a economia, o liberalismo busca por liberdade em relação ao político opressor, ou seja, a liberdade econômica em relação ao Estado. De origem inglesa, esse movimento se trata da camada burguesa social tentando crescer e se libertar das amarras estatais da sua época. Junto a essa filosofia surgiu também a fisiocracia. Essa, de origem francesa, acreditava que a riqueza estava atrelada à terra, à produção agrícola, visto que era a realidade social do país. Enquanto o liberalismo acreditava que a medida da riqueza vinha da produção, da divisão do trabalho. Além desse pensamento, o liberalismo defendia a ideia da democracia, se opondo ao regime absolutista que lhes era imposto. Os liberais acreditavam que as pessoas tinham suas liberdades individuais garantidas, preservavam a igualdade de gênero e racial. Dois grandes nomes devem ser levados em consideração quando falamos sobre esse assunto: o teórico contratualista John Locke e o economista liberal Adam Smith. Adam Smith, considerado o pai da economia liberal, foi um pensador revolucionário cujas ideias sobre economia e sociedade moldaram o entendimento moderno sobre mercados livres e o papel do governo nesse meio. A Riqueza das Nações, de 1776, é sua obra mais famosa, e nela Smith observa as causas da riqueza e nos apresenta conceitos ainda muito relevantes. Sobre a divisão do trabalho, Smith argumenta que a divisão do trabalho aumenta a produtividade. Isso permitiria que o trabalhador se aperfeiçoasse, criando uma mão de obra qualificada. A teoria da mão invisível é um conceito criado por ele e defende que a economia é regida por leis naturais, sem necessidade de interferência do Estado. Sua tese sobre o livre mercado significa que estes devem operar com mínima participação governamental, pois o mercado é capaz de se autorregular. De acordo com a lei da oferta e da procura, o mercado se move conforme a oferta de produtos e a demanda de consumo. Um dos princípios fundamentais da economia explora as interações entre produtores e consumidores. Nos ajuda a entender como funcionam os mercados e como os preços são determinados. John Locke é uma figura central na filosofia política e no desenvolvimento do liberalismo, e suas ideias tiveram um impacto duradouro no pensamento político ocidental. Para Locke, os direitos naturais são inalienáveis e universais, ou seja, não podem ser retirados ou negados, sendo os três direitos: direito à vida, direito à liberdade, desde que não prejudique o outro, direito à propriedade, desde que tenha condições. Locke argumentou que para proteger esses direitos naturais, os indivíduos formam um contrato social. Nesse contrato, o governo deve proteger seus direitos. Uma das contribuições mais importantes de Locke ao liberalismo é a ideia de que o poder do governo deve ser limitado. Ele defendeu a separação de poderes entre diferentes ramos do governo, executivo, legislativo e judiciário, para evitar abusos de poder. Também acreditava que os cidadãos têm direito de organizar uma revolução contra um governo que viole os seus direitos naturais. Essa ideia foi fundamental para as revoluções democráticas subsequentes, como a Revolução Americana. O nacionalismo surge após Napoleão conquistar grande parte da Europa. Contra a resistência ao general francês, surge a ideia de fortalecer características próprias de cada país a fim de se diferenciar do invasor. O termo é utilizado para descrever o sentimento e a atitude que os integrantes de uma nação têm quando formam a identidade nacional. Como ideologia, o nacionalismo corresponde à identidade nacional, definida em termos de origem comum, laços culturais, língua e etnia. Já o nacionalismo como ação política estão incluídas questões como a autodeterminação, envolvendo a soberania sobre assuntos internos e internacionais. Esses termos são cruciais para o entendimento dos processos de unificação, pois são base dos conflitos que levaram a tal. O nacionalismo começou a se consolidar em algumas regiões, mas em outras não, como na Alemanha e na Itália. A unificação de ambos os países é considerada tardia. A Áustria foi a principal opositora de ambos os processos de unificação. Ela via seus interesses ameaçados pelo surgimento desses países. O rei do Piemonte de Sardenha, Carlos Alberto, liderou a primeira tentativa de unificação em 1848, declarando guerra contra a Áustria. Essa declaração, baseada nos ideais liberais e nacionalistas, incentivou rebeliões em vários estados da península, mas todas foram sufocadas pelas tropas áustricas e pela intervenção francesa.
Com a derrota, Carlos Alberto abdicou do trono em favor de seu filho, Vítor Emanuel II, mas o ideal de unificação se manteve vivo pelos nacionalistas. Posteriormente, Camilo de Cavour, com o apoio da França, dá início a uma nova guerra contra a dominação áustrica em 1859. Dessa vez eles tiveram mais sucesso, mas só em 1929, com o Tratado de Latão e a criação do Vaticano, conseguiram cessar o conflito entre os interesses da Igreja Católica. A igreja essa que, antes da unificação, possuía um terço da Itália, e aqueles que queriam unificar a Itália. Esse tratado foi assinado entre Papa e Mussolini. A primeira tentativa, empreendida pela Prússia em 1850, fracassou devido à interferência da Áustria. Em 1862, no entanto, o rei prussiano Guilherme I nomeou como seu primeiro-ministro Otto von Bismarck, conhecido como Chanceler de Ferro, e a Prússia passou a liderar firmemente o processo de unificação, investindo em força bélica. Bismarck acreditava que a unificação da Alemanha não iria se concretizar sem o uso da força militar. Assim, usando de diplomacia, mas também de muita determinação, organizou um poderoso exército e liderou a Prússia em guerras contra a Dinamarca, a Áustria e a França. Ao final dessas guerras, em 1871, Guilherme I foi proclamado imperador da Alemanha e a unificação foi concluída, já nascendo como uma potência. Isso alterou o equilíbrio do poder da Europa. A Alemanha passa a concorrer no processo neocolonialista com a Inglaterra. Os conflitos de Alemanha contra a Inglaterra foram um dos antecedentes da Primeira Guerra Mundial.